né? Eu acho que vai para esse outro lado aí do dízimo ser obsoleto, da prática cultural, e de absorver essas ideias que não necessariamente tenha surgido no coração de Deus. Uma coisa que eu faço no livro, eu também tenho aqui um PowerPoint bem interessante que eu estou criando para fazer umas aulas e tal, é pegar a lista de cristãos ao longo da história que defendem um lado e defendem outro. E aí, cara, você chega a uma conclusão que é um tema que a gente não pode ser arrogante, cara. A gente tem que ser humilde, questionar as premissas e buscar ter uma consciência pura perante Deus, porque você vai estar conflitando com cristãos muito especiais, com argumentos muito bons, né? Então não é um tema recente. E essa é outra coisa que eu descobri, Bibo. Essa é uma discussão milenar, cara. Olha aí. A gente acha que já sabe desse assunto, porque a gente aprendeu na escola dominical. Cara, você tem diferentes visões e vertentes ao longo dos últimos 2000 anos de cristianismo. Então, isso a gente pode entrar um pouco depois. Mas então vamos para a lei, para a gente entender algumas coisas que são que a gente interpreta errado da Bíblia. Então, aquela passagem de Malaquias, a gente tem que interpretar em cima do que a lei fala sobre o dízimo, certo? Porque os judeus tinham que praticar a lei, né, a Torá. Então, primeiro ponto, já vou chegar com voadora no peito. Dízimo na lei não era 10%. Eita! Só com essa, já chega só com essa. Só com essa, cara. A gente tem essa noia pelo número, né? Pelos 10%, porque a palavra significa isso. Só que se você pega a Bíblia para ler atentamente, você vai ver que tem diferentes tipos de dízimo. E os diferentes tipos de dízimo têm finalidades e destinos diferentes. Tem gente que fala assim, não, mas isso aí significa que os judeus davam o dízimo em épocas diferentes. Então a lei foi escrita, Números, Levítico e Deuteronômio, em períodos diferentes, então, na verdade, é tudo parte de um grande dízimo. Só que isso aí é uma visão problemática, porque quando você tem o livro de Neemias e de Esdras, já existia a lei de Moisés como um pacote único, né? O fato de existir como um pacote único significa que os 3 dízimos que tem na Bíblia, ou os 4 dízimos, considerando os sacerdotes, eles já eram incorporados na prática judaica. Então ele já existia eles no meio judaico. Inclusive, se você pegar, é muito interessante isso, cara, você pega Joséfo, né? Joséfo é um historiador que escreve sobre Jesus. Hoje a gente tem ele como nosso principal historiador falando da vida de Cristo, como uma pessoa que viveu naquela época. E Joséfo, ele relata que os judeus, naquela época de Jesus, davam os 3 dízimos. Então vamos ver, quais são os 3 dízimos? Primeiro é o dízimo dos levitas. Então tá lá, isso aí que todo mundo conhece, né? O dízimo que as pessoas tinham que dar para os levitas porque eles não tinham terra. Então, o dízimo da terra dado para um povo, a única tribo sem terra, né? Sem herança, para suprir eles, porque eles também serviriam no templo. Antes era nas tendas, né? Na tenda. O segundo dízimo é o dízimo das festas. E aqui a pergunta é a seguinte, Bibo. Como é que o povo comia nas festas? Como que eles celebravam? Como? Com dinheiro, dinheiro não, com a comida do dízimo. E aí que está a sacada, né? Dízimo não era dado em dinheiro. Os judeus não davam o dízimo de recursos monetários. Eles davam o dízimo de alimentos, tanto produto da terra quanto gado. Então aí eles levavam isso para as festas para comer, a comunidade toda festejar perante Deus. O John Piper, aqui acho que a maioria que ouve deve já ter ouvido falar de John Piper. Ele disse que, na verdade, é muito interessante essa frase, ele fala que o dízimo não deveria ser reduzido apenas à função pragmática de pagar os sacerdotes e sustentar o templo. Era uma expressão de alegria e gratidão. Então era um momento em que juntava a comunidade para festejar a Deus, glorificar a Deus com os recursos que vinham do dízimo. Aqui vale fazer um ponto que tem gente que fala que o dízimo não tinha como ser com moeda, com dinheiro, porque não havia moeda naquela época, né? Que a moeda surge só depois. E aqui tem um erro sério de interpretação, porque Eita. A gente olha... cara, vamos ver vários exemplos de moeda, porque moeda simplesmente é uma peça de troca. Uhum. A moeda com o rosto, aquela moeda redondinha, é o que as pessoas falam que ainda não existia, mas já existia formas monetárias. Então, por exemplo, Abraão comprou um terreno para sepultar Sara por 400 peças de prata, de acordo com o preço dos mercadores da época. Uhum. A Bíblia fala exatamente isso. É uma espécie de moeda isso aí, né? É uma moeda, só que não é exatamente a nossa moeda que a gente está acostumado a lidar, só que é uma moeda de troca. Ou, por exemplo, José foi vendido por 30 moedas de prata para ismaelitas.
Então, já existia uma forma de comércio internacional naquela época. As pessoas não era só escambo ali, né? Uhum. Até mesmo na lei, cara. Você pega a lei, as pessoas falam que na lei não tinha moeda. Como assim? A lei fala que se alguém difamasse uma virgem, falasse que ela não é virgem, tinha que pagar 100 peças de prata para o pai dela. Ou se o boi chifrasse o escravo, era 30 peças de prata para quem... Então, assim, você tem moeda, cara. A questão não é não ter moeda. A questão é muito mais profunda que isso. É que o dízimo é estabelecido como a comida para sustentar aos levitas, aos necessitados e as festas, que eu vou falar do terceiro, que é o dos necessitados, e é estabelecido sobre a terra. É a terra prometida. Antes de entrarem na Terra Prometida, não tinha dízimo. Tá, ou seja, antes de entrar na terra não tinha dízimo, e se o dízimo está ligado à terra e ao que a terra produz, sendo que já tinha moedas, então o dízimo poderia ser algo monetário, é esse argumento que você está construindo, se eu estou entendendo, certo? Já tinha moedas na época, já tinha, mas ainda assim o dízimo, ele tem esse caráter agrário, por assim dizer, né? Ele tem esse caráter agrário. Por quê? Porque a galera tava indo para uma terra prometida, então para organizar. Só que se tá ligado à terra e ao que a terra produz, então o dízimo não era para todos. Não. E aí que entra a grande questão. Isso aqui não sou eu falando, tá, Bibo? Isso aí tá na Bíblia, né, Mateus? Isso aí não é uma interpretação rabínica de um documento. Tá na não, isso aí, se quem for ler a Bíblia com atenção vai pegar esses detalhes que você tá falando aí. Quem lê a Bíblia com atenção vai pegar que tem os diferentes tipos e que sempre que o dízimo é mencionado é sobre alimento. Nunca é sobre alguma outra coisa que não alimento. Sendo que já tinha as moedas, cara. Só isso aí, mano. Gente, Mateus, só pra galera entender aqui, gente, a gente tá construindo aqui, o Mateus tá construindo um argumento pra você entender como é que funcionava na lei, ok? Porque pra você entender que, não, a gente tem que ser bíblico, ok? Mas como é que a gente é bíblico? Isso. Olha só todo o rolê do dízimo só no Antigo Testamento. Né? Cara, o negócio é forte. E eu vou dar aqui uma frase do maior, eu acho, um dos maiores teólogos de hoje que tá vivo do Novo Testamento, que é o Craig Keener. Concordo, assino, inclusive porteiro do avivamento em Asbury, lá. Exatamente. Ele é daquela universidade, né, de Asbury. E, frase dele, tá? Na Bíblia de Estudos ESV, Study Bible, que tem em inglês. Dízimo era sobre comida. Ponto, cara. Ponto. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu comecei a ler todos os artigos, todos os vídeos, tudo que eu podia ver para ver se esse negócio tá certo. E é isso. Dízimo era sobre comida. Não existe nenhuma menção na Bíblia para dízimo que não seja comida. Por que isso é relevante? Por duas razões. A primeira, que a gente entende o papel aí do alimento para suprir, e não o fato do dinheiro de todos. Mas o segundo é o que você já sacou, que não era todos que davam dízimo. Isso aqui é o essencial quando a gente vai falar sobre justiça hoje em dia. E é um ponto que muitos escritores levantam, né? Por exemplo, aquele do Reino de Ponta Cabeça, que eu esqueci o nome dele agora, que é um livro bem conhecido aqui no Brasil. Sim, capinha laranja, o Jesus Cop trouxe para o Brasil, né? O Reino de Ponta Exatamente. Cabeça. Esqueci o nome dele. E ele, eu esqueci agora também. E ele fala exatamente isso, né? Que o dízimo, na lei, ele não era para ser algo para todos, né? E se a gente aplicar isso hoje, ele já está fazendo a prática. A prática a gente chega depois, porque aqui a gente está falando ainda da lei. Mas se a gente fizer isso hoje, a gente está cometendo um grave erro de exigir demais a quem não tem e de menos a quem tem. Uma vez, Bibo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu ouvi uma pessoa, uma líder, falando assim no momento de dízimos e ofertas. A Bíblia fala que ninguém chegue ao Senhor de mãos vazias, então todo mundo tem que dar algo. Cara, depois de ler, eu entendi que quando a Bíblia fala que ninguém chegue a Deus de mãos vazias, era nos momentos das festas, porque quem era dono de terra tinha que trazer os dízimos, e aqueles que não tinham terra tinham que, junto com esses que tinham terra, chegar ao Senhor com algo. Ou seja, era dever de quem tinha compartilhar com quem não tinha. Era ao contrário do que essa lógica de que todo mundo tem que dar. Olha que doideira. Caramba, mano. Uhum. Cara, são umas coisas bizarras. Mas enfim, e aí assim, o terceiro ponto que tem a ver com esse, que não era todo mundo que dava, é que existe o dízimo dos necessitados. Então, a Bíblia fala em Deuteronômio 14, 28 e 29, e depois 26, de 12 a 14, que
era para dar o dízimo aos necessitados, estrangeiros, viúvas, órfãos e, repete, levitas, a cada 3 anos, nos armazéns nas portas de qualquer cidade. Por que esses detalhes são importantes? Porque o dízimo das festas era somente no lugar que o Senhor escolhesse. A Bíblia está falando exatamente isso, que depois se tornou Jerusalém. O dízimo dos levitas era para os levitas espalhados na cidade. E o dízimo dos necessitados era nos armazéns das cidades. Não era o mesmo dízimo, eram dízimos diferentes. E o dízimo para os necessitados era para... É interessante isso também, é o único dízimo que Deus atribui uma bênção a ele. Ele fala para ajudar os pobres, para que você seja abençoado em tudo o que fizer. Então, dízimo, gente, na Bíblia, na lei, servia para ajudar necessitados. Aqui eu já levanto a primeira pergunta prática. Será que o nosso dízimo de hoje serve para isso? Enfim, paro aqui porque eu acho que a gente tem que passar pela lei e depois a gente volta para a prática. Só essa pergunta aí é porque, gente, já emendo um disclaimer aqui também. Se você tá ouvindo esse episódio e tá pensando, caramba, aí, ó, viu? Não preciso mais dar o dízimo. Calma, vai até o final desse episódio aqui. Que não, a gente não tá fazendo um episódio para dizer que você não tem que dar dízimo. Não é exatamente isso, ok? Mas é o que mais importa nesse assunto, né? Olha aí. Mas vamos lá, Matheus, e aí? E aí o dízimo aos necessitados. Então, esse dízimo, cara, é muito interessante porque, assim como a lei do jubileu, que devolvia a terra das pessoas depois de 50 anos, a lei de libertar os escravos, a lei do dízimo era uma lei social. Era como se fosse um programa social da Torá no ambiente dos judeus ali. Ou seja, quem não tinha condições poderia usufruir. Você lembra da lei da rebusca, né, dos últimos frutos, que eram os cantos, né, das plantações, os pobres podiam pegar ali, como o Ruth fez, né? E o dízimo dos pobres, a cada 3 anos, era arrecadado e deixado nos armazéns para quem não tivesse poder ir lá no armazém e pegar. E é interessante, cara, quando eu falei daquela questão de que nem todos deveriam dar, não é só o fato de ser da terra, é também o fato de que quem era necessitado recebia o dízimo. Quem era necessitado usufruía desse benefício da Torá. Né? Então isso mostra que o necessitado ele não tinha que deixar o dízimo dele no armazém, porque, primeiro, ele não tinha dízimo para dar, porque ele não tinha terra, ele não tinha gado, né? Ele não tinha plantação, né? Então ele não tinha como deixar no armazém aquilo que era dele, então ele usufruía desse benefício. Então vamos ver o exemplo de Ruth, né? A Bíblia não fala que Ruth recebeu os dízimos, mas a Bíblia fala que Ruth era uma viúva, estrangeira e pobre. Então ela encaixava perfeito aí na demanda da lei de quem tinha que ser ajudado. Boaz, de outro lado, era um dono de terra que tinha posses e ele sim tinha que exercer essa lei do dízimo. Então Boaz era exigido dele que ele desse a cada 3 anos o dízimo para pessoas como Ruth. E aí o que é lindo sobre a história de Boaz e de Ruth é que ele vai além da lei, né? Ele não dá só os últimos frutos, ele dá muito mais, né? Ele serve muito mais. Mas isso aqui é para mostrar essa diferença entre necessitados e donos de terra, gado. Entendi. Matheus, a gente infelizmente não vai conseguir passar por todo o histórico do Antigo Testamento nessa análise do dízimo. Aí Tô me empolgando aqui. Gente, isso é para vocês verem que a pesquisa do Matheus tá, gente, completinha, tá muito legal mesmo, nesse livro que ele acabou de lançar pela Thomas Nelson Brasil, Dízimo, o que mais importa, tá? Eu quero dar um salto, Matheus, então, pro período pós-exílico, que é um período, né, que a terra é perdida, depois a terra, né, de novo volta para a terra. Como é que fica esse lance do dízimo pós-exílico? Aí acho que entra Malaquias, se a minha cronologia bíblica não está falhando aqui, porque geralmente o texto de Malaquias é o clássico utilizado, né? Sim. Olha, vocês estão me roubando porque não estão trazendo o dízimo aqui à casa do Senhor e tal. E aí, como é que tu faz essa leitura? Como é que o teu estudo bíblico viu esse fato? Cara, a gente tá só começando a conversa, pena que não tem tanto tempo. É pra galera ver que tem muita coisa encapsulada aqui em 180 páginas. Para terminar essa história da lei, as pessoas fazem as contas para descobrir quantos % que era dado. Eita, né? Olha aí. E é muito difícil, porque você tem várias leis e você tem a dedução tinha uma sequência, aí você tem que estudar os rabinos, aí não tem como, porque a Bíblia não vai falar a porcentagem, mas se você pega o estudo rabínico da lei, você chega a algo entre 20% e 25%, né, de quem tinha terra que dava de dízimo,
Então, assim, isso mostra que o valor 10%, e aqui também não sou eu falando, tá? É um professor de teologia que chama Thomas Schreiner. Ele tem um vídeo na internet bem legal falando sobre a porcentagem. Ele fala que 10% é uma tradição nossa. Basicamente, ele fala isso. Porque ele disse que na lei mosaica era mais do que isso, né? Então, enfim, os judeus tinham essa forma de enxergar o dízimo. Diferentes tipos, com uma porcentagem superior. E aí, quando você vai pro... Você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar, se é por essas contas aí, né? Ou seja, não dá para saber o número exato, mas aproximadamente 20% e para mais ou para menos. Mas por que então a palavra dízimo, décima parte? O que que isso... Por que se estabelece? Até mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, tá a palavra dízimo, que significa décima parte. Fiquei confuso agora. Era a décima parte da produção para um específico fim. Então, tanto que você tem os nomes no hebraico, você não tem só dízimo, você tem Maaser é o dízimo, né? Mas você tem o Maaser, Rishon, Maaser, Sheni, Maaser, Ani. Então são os diferentes dízimos, Entendi. né? E aí, então, já fazendo o link para Malaquias, quando você chega em Malaquias, você vê trazei os dízimos, né? Não existe apenas um dízimo, né? Existem os dízimos e as ofertas, né? Essa aí é a porta de entrada para as igrejas criar um monte de oferta para tirar dinheiro do povo. Oh, Jesus. Aí é 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o espírito. Mas assim, vamos voltar um pouquinho na cronologia, né? Então você tem Neemias e Ezequias, rei Ezequias. São duas passagens aí que falam sobre o dízimo. Então, onde os judeus voltaram a praticar a lei e fizeram essa prática de ajudar os levitas e fizeram também, como no caso de Neemias, uma justiça na sociedade. Então, organizaram ali a vida social e não só exigiram o dízimo, né? E além do que, o dízimo também serviria para os necessitados. Então, foi uma forma de reforma social que o Neemias estabeleceu lá, e aí menciona o dízimo. E aí depois, quando a gente chega nos profetas, cara, que é muito interessante isso, Bibo, que eu vou falar. Malaquias, todo mundo usa em pregação. Agora, será que alguém que está ouvindo a gente aqui já ouviu falar do dízimo em Amós? Fica a pergunta. Não ouvimos. Eu nunca tinha ouvido falar da passagem de Amós falando sobre dízimo. E por que é importante considerar a passagem de Amós? Eu não vou entrar aqui na teologia de Malaquias profundamente, no livro eu entro, mas eu quero reforçar a parte aqui de Amós. Malaquias fala para as pessoas se arrependerem, para as pessoas não darem ofertas que fossem manchadas. Depois fala que as pessoas, ou alguns dizem sacerdotes, estavam roubando a Deus com os dízimos e com as ofertas, porque não estavam oferecendo isso à casa do Senhor, não estava tendo mantimento na casa do tesouro. E aí muita gente fala que a maldição das pragas seria sobre o fato de não dar o dízimo. A maldição das pragas está em Deuteronômio 28. A maldição é sobre a lei. Se você cumpre a lei, você é bendito. Se você não cumpre a lei, você é maldito. Tanto que depois a releitura do Novo Testamento é que se você não cumprir um elemento da lei, você está maldito. Então Cristo se fez maldição por nós para que a gente não fosse maldito pela lei, né? Então assim, só nessa você já acaba com a ideia da maldição de Malaquias. Porque a lei, se você então, beleza, eu dou o dízimo, mas eu não cumpri a lei do jubileu, você é maldito. O devorador vai vir sobre você. Entendeu? Porque a lei é cumprida na sua totalidade. Se não é cumprida, vem a maldição. Logo, então, assim, isso não podemos cumprir a lei na totalidade, não. A maldição viria sobre nós, né? Exato. Então, se a gente vai colocar o nosso parâmetro de acordo com a lei, tá difícil pra gente. Sabe que Paulo fala isso, né? Paulo fala que aqueles que se colocam sob a lei se colocam em maldição, porque jamais vão ser possíveis de cumprirem toda a lei, né? Então, é muito perigoso colocar esse negócio do mandamento e da lei em cima de práticas da lei para dizer que assim a gente vai ser aceito por Deus, porque senão a gente vai se colocar debaixo de um sistema legalista, né? Mas aí eu tô pulando etapas. Deixa eu falar de Amós. Cara, olha que legal a passagem de Amós. Amós, ele menciona, eu vou pegar aqui para ler, porque eu acho que é importante ler, né? A Bíblia, Amós 4 fala assim: ouçam essa palavra, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores: tragam bebidas, vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, cativeiro, né? E aí ele fala de forma sarcástica aqui. Vão a Betel, ponham-se a pecar, vão a Gigal, pequem ainda mais.
ofereçam sacrifícios de manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem, israelitas, porque é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. O que ele está falando? Não está condenando o dízimo, mas ele está dizendo que o que agrada a Deus é uma vida justa, uma vida íntegra, e que aquelas pessoas que estavam dando dízimo seriam levados cativos, porque estavam fazendo isso para se engrandecer e mostrar para os outros que eram generosos. Cara, essa passagem acaba com a lógica da maldição de Malaquias. Sensacional. Sensacional. Acabou. Acabou. Mesmo dando dízimo, eles seriam levados pelos seus pecados ao cativeiro. Então a questão não é dar o dízimo e ser bendito ou não dar e ser maldito. A questão é se o seu coração está em Deus, se você está vivendo uma vida íntegra, se você está vivendo de forma justa, porque é isso que Deus está medindo no caráter do doador, muito mais do que a porcentagem do que ele doa. E agora então a gente pula para o Novo Testamento, afinal tá lá Jesus, um judeu, numa cultura judaica, e Jesus, a gente tem poucas passagens no Novo Testamento acerca do dízimo, e inclusive ele é mencionado, né, a prática, não é, enfim, né, não é uma parada que está dentro de um código moral cristão, mas ele é mencionado ali, que é no diálogo de Jesus, falando sobre os fariseus, e depois nós temos o autor aos Hebreus falando alguma coisa, se não me falha a memória. Mas vamos lá, como é que era então a prática do dízimo no tempo de Jesus, né? Afinal, o povo ali também já é uma economia um pouco diferente. Como é que funcionava essa prática do dízimo entre os judeus no período de Jesus? Boa. Bom, no Novo Testamento você só tem 3 momentos que fala de dízimo. Um momento é o que Jesus fala que os fariseus dão o dízimo de tudo, tal, das ervas, mas que eles estão negligenciando o mais importante. O segundo é a parábola do fariseu, do publicano, que ele fala que dava o dízimo, mas que o publicano que saiu justificado. E a terceira é em Hebreus, de autor desconhecido. Então, é uma frase que eu já começo falando, cara. Nenhum apóstolo, em nenhuma das suas cartas, menciona dízimo. E isso é uma coisa que é mal interpretada em algumas pessoas falam que o dízimo está lá em 1 Coríntios 16, está lá isso que fala de doações regulares, mas isso não é a mesma coisa que a definição 10% da sua renda à igreja. Então aí a gente tem o risco de cometer um anacronismo. Anacronismo é você colocar um relógio num filme histórico. Um ator está lá com um relógio no filme histórico. Então isso é um anacronismo, você olhar atrás e não perceber que você está lidando com o tema de forma diferente ao longo da história. É o copinho de Starbucks numa cena de Game of Thrones. Muito bem. É tipo isso, mas isso já é erro de gravação mesmo. Mas anacronismo tem na Bíblia, inclusive, né? Se você ler com atenção algumas passagens do Antigo Testamento, alguns elementos são colocados na narrativa que só são são de outro tempo da história de Israel, mas estão colocados lá no passado e tal, enfim. Isso, anacronismo é um elemento recente colocado numa história antiga, né? Isso. Então, assim, como que a gente não comete anacronismo na época de Jesus quanto ao dízimo? Vendo as passagens históricas. O que a história dizia que era praticado naquela época. E eu quero aqui apresentar, além de Joséfo falava dos 3 dízimos. Eu esqueci de falar que tem um 4º dízimo, que é o dos levitas aos sacerdotes, que é só os levitas que davam. Eita, por isso que a gente... tem esse aí também. Por isso que a gente fala dos 3, porque os 3 eram dados por todos os judeus, que tinham terra e tinham gado. Então, assim, como que a história via os dízimos naquela época? Joséfo fala isso, o outro que fala é Tobias, né? Os livros apócrifos, eles têm um fim histórico, né? Porque com o livro que não entra no cânon, como o livro de Tobias, a gente pode ter noção de como que na história era lidado com diversos assuntos, naquela época que foi escrito. Então, o livro de Tobias, por exemplo, menciona os 3 dízimos. Ele fala que ele deu os 3 dízimos. O primeiro para os levitas, o segundo em Jerusalém na festa e o terceiro para ajudar os necessitados. Tobias foi escrito um pouquinho antes ali da época de Jesus, né? E você também tem a Mishnah. A Mishnah talvez a Torá, que era oral em escrito. Então foi naquela época de Jesus que ela foi compilada como um escrito judaico, e na Mishnah explica exatamente quais são esses 3 dízimos e como que eles devem ser dados. Então, a gente não pode fazer o anacronismo de falar Jesus dava 10% do seu dinheiro para a igreja. Tipo, cara, peraí, calma. Os judeus, eles davam 3 tipos de dízimos, conforme a Torá e conforme a história. Então,
Jesus, aí a análise, aí tem diferentes visões, mas bem possivelmente Jesus, ele não daria o dízimo porque ele não tinha terra, né? A Bíblia fala que ele não tinha onde repousar a sua cabeça, né? Pelo menos no seu ministério. Quando ele era carpinteiro, não sei, mas durante seu ministério, né? Inclusive, ele e os discípulos se enquadram no grupo de necessitados que poderiam recolher da lei da rebusca, né? Então eles eram aquele grupinho de necessitados. E aí é interessante que isso significa que, cara, o Craig Kinnear também fala isso nos comentários dele. Ele fala que o dízimo da hortelã, do cominho, daquelas ervas, sabe qual que era a grande discussão da época, Bibo? Se esses temperos eram alimento. Ô, Jesus. Ou seja, o que a gente pode tirar aqui para não dar? É tipo a gente querendo não pagar imposto, né? Ou o dízimo, né? A gente querendo diminuir o quanto a gente vai dar para Deus e para a igreja. É porque a pergunta deles será que o cominho, ele é um alimento? Porque a gente sabe que a lei fala de dar alimento, né? Mas e os temperos? Então essa era a discussão da época. E aí o Craig Kinnear fala que ao longo tinha alguns que achavam que o hortelã preta era, o cominho, sei lá o que, não era. E esse era o debate da época, ou seja, sobre comida, né? Sobre comida. Então quando Jesus fala ali pros fariseus sobre vocês querem dar o dízimo de tudo, até das ervas, vocês vão além do que a lei fala, que está falando de dar frutos do azeite, do vinho, mas vocês estão negligenciando o mais importante. E aqui entra o tema do meu livro, que é o que eu quero dizer com tudo isso. A gente é muito rápido em lembrar que Jesus disse, mas vocês estão omitindo o dízimo para os fariseus. A gente lembra disso e usa isso para defender o dízimo, como 10%, que aí já é estranho, porque deveria ser os 3%, mas enfim. Só que a gente deixa de reforçar o que Jesus disse ser mais importante. O que ele disse ser mais importante? Vocês estão negligenciando a misericórdia, a justiça e a fidelidade. E aí, em Lucas, a outra versão dessa mesma passagem, ele fala o amor. Então, o que eu fiz? Eu pego essas 3 palavrinhas, eu junto misericórdia com justiça e falo, o que mais importa na vida do cristão? Na doação cristã? Amor, justiça e fidelidade. Isso é o que mais importa. Se eu pratico esses 3, eu vou ou praticar os 10% como doação regular ou mais. Ou, se eu tiver com necessidade, às vezes não, mas isso não significa que meu coração vai ser levado pela ganância. Se eu não pratico esses 3, não importa se eu pratico o dízimo, porque não é o mais importante. Sabe o que Calvino fala do dízimo? Calvino fala que dízimo é um apêndice. Eita. E os fariseus... ele fala que o dízimo é como um apêndice, que o mais importante são esses princípios que Deus fala. Uhum. E que o dízimo ele é uma forma de cumprir com esses princípios ou não. Uhum. Mas os princípios são valiosos. Sim. Né? Ô, Mateus, deixa eu ver aqui. Com toda essa parte que você fala, e eu concordo muito, né? Eu acho que é uma análise bíblica bem saudável que você está trazendo, inclusive no Novo Testamento, né? Então, o dízimo, se eu entendi a tua fala, ele não está prescrito como uma prática da igreja, né? Os apóstolos não colocam como uma prática, como uma moral da igreja, como uma atitude da igreja. Então a gente não percebe essa prática ali. Talvez os discípulos, como, né, os primeiros discípulos, como judeus, talvez praticassem isso, estivesse implícito, mas dentro de todo o contexto que tu já nos apresentou aqui. E talvez muitos deles nem praticassem porque estavam aí fora daqueles que tinham que dar o dízimo, por assim dizer, né? Sim, eu acho que vale falar a diferença de pensamento aí, né? Eu acho que eu posso citar abertamente aqui nomes, porque são nomes relevantes na teologia brasileira e fora, e eu acho que vale. O Augusto Nicodemos, né? Ele explica que o dízimo ele estava tão impregnado na consciência dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né? Que eles continuaram doando, né? Continuaram fazendo os seus dízimos e ofertas conforme a lei dizia, né? E que isso, então, não precisava ser feito explícito no Novo Testamento, porque já era algo presumido, né? É o argumento a partir do silêncio, ou seja, como a gente tem um silêncio que os apóstolos não falam, então a gente pode meio que presumir algumas coisas. Eu acho esse argumento, assim, com todo respeito, obviamente, né? Eu acho o argumento talvez não tão bom, porque você tem Paulo escrevendo para gentios que não tinham a cultura judaica. E você não tem uma orientação de Paulo quanto a isso. Galera, é o seguinte, tem um negócio aqui que nós judeus fazemos e é legal a gente permanecer. Não, quando Paulo vai lidar com, né, com gentios, a orientação é outra, né?
Então eu acho... Então, esse argumento eu coloco na nota de rodapé, mas e o outro é que não significa que os judeus cristãos davam o dízimo para a igreja. Eles podem ter continuado dando para o templo, dessas formas que eram faladas. Exato. Né? Super possível isso. Uhum. E o templo foi destruído nos anos 70, né? Cara, o livro de Hebreus é sensacional, porque o livro de Hebreus, ele fala sobre uma nova ordem que vai vir. E foi escrito 2 anos antes do templo ser destruído. Então, se tinha judeu fazendo isso, mudou depois do templo. Mudou o sacerdote, gente, mudou a lei. Acabou, mudou. Então esse argumento ele é um pouco difícil de sustentar, mas tem gente que defende ele, né? Uhum. E de outro lado, você tem um cara como o Craig Blomberg, né, que é um grande teólogo também, que ele fala assim, não podemos presumir que é 10%, porque em nenhum momento no Novo Testamento fala que a gente deve dar 10%. Então não pode fazer essa decisão de escolher falar isso sem ter informação lá. Não, e aqui respeitosamente falo eu, não o Matheus, quem fala aqui é Rodrigo Bibo, mas eu respeito demais o Hernandes Dias Lopes, é um grande homem de Deus, talvez o maior pregador do Brasil hoje, mas eu discordo dele na visão do dízimo, né? Ele tem vídeos e tal, eu nunca li o comentário dele de Malaquias, mas tem vídeo dele que roda na internet, e eu discordo da visão dele também respeitosamente, e gente, e tá tudo bem, sabe? Não tô dizendo, ele continua sendo meu irmão em Cristo, eu o respeito demais enquanto um homem de Deus que faz um bem enorme para a nação, sem sombra de dúvida, um profeta de Deus à nação, mas ele como homem e como um teólogo, ele tem a sua opinião, a sua leitura, da qual eu discordo e inclusive, né, discordo pelos argumentos até que o Matheus mesmo apresentou aqui, né? Eu não penso que Malaquias seja um princípio, um pressuposto para nós hoje, sabe? Então assim, mas entende? O que eu quero dizer com isso, galera, é que são grandes homens de Deus, e tudo bem a gente discordar deles, não há uma inimizade, e continua havendo respeito e tal, mas a teologia bíblica, ela evoluiu bastante na sua pesquisa, no seu entendimento e tal, e eu penso que o que o Matheus traz são argumentos frescos. Ah, mas tem que cuidar com novidade. Não, gente, tá lá, tá tudo lá. Não é novidade. Não é novidade, né? Então, assim, eu digo que... Mas traz uma clareza, sabe? E às vezes, pessoal, não tô dizendo que é o caso, né, dos irmãos aqui citados, mas às vezes até um compromisso denominacional pode prejudicar a nossa exegese. Então, por isso que quanto mais eu estiver preocupado com a exegese bíblica, talvez eu consiga resultados de pesquisa melhores e menos afetados, né? Mas quem tá dizendo isso aqui é Rodrigo Luiz de Aquino, tá? E assim, o meu último intuito é trazer divisão e polêmica, né? Eu acho que, como o Paulo instrui Timóteo, né? Mateus, fuja dessas discussões. Aí eu vou ter... Matheus, eu te considero meu amigo já aqui, a gente se fala muito pouco, mas eu sinto que a gente tem uma vibe, assim, que o santo casou aqui. Eu li essa parte do teu livro e falei assim, Matheus, é muito nobre da tua parte não querer trazer divisão, mas, meu amigo, você tá tocando, é óbvio que você vai trazer entendimento e clareza para pessoas que congregam em igrejas que praticam isso de forma, na minha opinião, abusiva, uma verdadeira teologia do medo, para não usar a palavra que eu costumeiramente uso. Ouvintes antigos do BTcast sabem o que eu gostaria de dizer aqui agora, mas o Matheus é um cara polido, educado, eu vou poupá-lo da minha baixeza e do meu português medonho, mas essa teologia do medo, Matheus, que muitas igrejas praticam, citando Malaquias 3:10, impondo. E, mano, o teu livro vai causar uma... Né, se a pessoa lê com atenção, e eu imagino que a gente está num momento muito oportuno na igreja brasileira, inclusive, onde, né, várias denominações com teologias estranhas, né, a coisa tá vindo à tona. O teu livro, para mim, vai ser esse bálsamo, sabe? Porque eu tenho certeza, e a gente vai terminar o podcast agora com essa parte propositiva, né? O teu livro não é sobre não dar dízimo. O teu livro é sobre generosidade e sobre, como que as minhas finanças vão servir ao reino de Deus. Que, na verdade, voltamos pro teu primeiro livro, né? Exato. É que eu vi que não daria para avançar nesse diálogo de ser generoso se não tratasse esse assunto do dízimo, porque tem muita gente travando nisso, inclusive por causa da culpa e do medo, da maldição. É pergunta do tipo, cara, eu dou dízimo do bruto ou do líquido? Gente, essa pergunta já pressupõe uma tremenda falta de entendimento sobre o assunto. E tudo bem,
Pô, Bibo, é verdade, eu já fiz essa pergunta, eu tenho esse dilema. É porque você tá num ambiente que põe isso na sua cabeça, que fica trabalhando É. com 10%, que tem que dar, olha o devorador, olha o meio. É óbvio que você vai pensar nisso, você quer agradar a Deus, então tá tudo bem. Só que isso é legalismo puro, sem mistura. Mas, Bibo, eu queria falar isso, que eu orei muito, cara, para escrever esse livro, porque eu não queria mesmo causar problemas, eu queria trazer luz. Só que aí sabe o que Deus me falou, cara? Em oração, ele falou que eu seria como Jeremias. Eu estaria pregando coisas que as pessoas não querem ouvir. É, e vai ser problemático, mas mais importa obedecer a Deus. E diante das verdades que eu descobri, eu falei, cara, eu não posso reter isso para mim. Seria muito incorreto eu só fazer agora de um jeito diferente e ser mais livre desses pesos, e entender essas porcentagens e só guardar isso para mim, né? Vamos lá, ok. Mateus, o dízimo, né, da forma que a lei coloca, da forma que era praticada no tempo bíblico, ela tá ok. Isso não desencadeia como uma prática para a igreja, né? Essa 10ª parte de alimentos e tal. Ok, como é que então eu lido com o dízimo hoje, com as minhas contribuições? Como é que eu faço? Nessa intenção e nesse intuito de não gerar problemas para os pastores, para os líderes, mas gerar uma vida mais generosa, eu trago 2 opções para lidar com o dízimo na igreja brasileira cristã. Primeira opção, continuidade. Manter a prática do dízimo como 10%, como algo positivo e um ponto de partida para ser generoso, mas com porcentagens apenas como referência e não exigidas com um jugo legalista. Primeiro ponto é esse. Tá, mas Ponto eu esse, já... Mateus, ponto esse, já que a gente citou ele aqui anteriormente, eu já vi um vídeo do Nicodemos indo nessa direção, inclusive. Isso, Como, olha, exatamente. gente, vamos pegar os 10% aqui como referência, né? Você quer saber o quanto você quer dar dos seus ganhos? Usa o 10% como referência, entende? Não como Isso. obrigação, tem que ser 10%. Não, tem. Então eu entendo que essa é uma possibilidade, Bíblia, porque a Bíblia fala, ela ensina os princípios, né, de dar com regularidade, né, em 1 Coríntios 16, ele tem vários princípios ali de dar de forma sistemática, de honrar os líderes com dupla honra. Então, se você falar, então acabou o dízimo, você tem o risco de deixar de praticar todos esses outros princípios que estão no Novo Testamento, né? Então, é uma forma possível continuar com essa porcentagem, mas sem o legalismo de obrigar e de gerar culpa por isso, até porque nem a lei e nem a graça exige essa porcentagem, né? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu vejo é do dízimo ser considerado obsoleto, ou seja, essa palavrinha não funciona mais para o Novo Testamento, para cristãos, né, que vivem na Nova Aliança, mas isso não anula a necessidade de ser generoso, suprir as necessidades de líderes da igreja do próximo, e nem justifica um individualismo relativista, que é eu só dou se eu quero, eu dou quando eu quero, e é relativo, porque o que importa é eu fazer o que eu acho que é certo. Não. O cristão é chamado, por exemplo, a carregar os fardos uns dos outros, é chamado a honrar os líderes, a cuidar dos necessitados. Cara, se você vai descontinuar a prática do dízimo, você tem que ir além, muito além do que a lei falava. É o que o Timothy Keller defende, né? O Timothy Keller fala isso. É impossível alguém que é salvo pela graça dar menos do que alguém que tinha menos revelação do amor de Deus na lei. Então assim, ambas as respostas vão na direção dos princípios que mais valem. Por quê? Porque a porcentagem em si não vai salvar ninguém. A porcentagem em si não é a métrica que Deus vai ver o teu coração e vai ver o que você dá, o que você faz, né? Então, não é isso que mais importa. Então, é aí que eu chego no o que mais importa. O que mais importa, que eu entendo, não é a definição de dar a 10ª parte da renda para Deus ou para a igreja. O que eu entendo que é o que mais importa é dar com amor, com justiça, com fidelidade, para suprir necessidades e para anunciar o reino. Então muda a lógica. A lógica não é um número. E aí, assim, antes de chegar na conclusão disso, que é a mensagem principal do livro, eu faço todo um recorte, Bibo, de cristãos ao longo da história que defendem o dízimo como princípio, que é isso que eu falei, de continuar com 10% como referência, e cristãos ao longo da história que defendem que não tem mais. E você tem muita gente para os dois lados. Para o que não tem mais, vou dar 3 exemplos. Martinho Lutero. Lutero fala que dízimo é cerimonial, não deve ser mais vivido por cristãos. John Wesley,
Ele fala assim, cara, não foque em porcentagens. Dê tudo, honre a Deus com tudo. Então, se você está usando para gastar, para comprar, para vender, isso também precisa ser honrar a Deus. E não só dar 10% e fazer o que eu quiser com o resto. Então, John Wesley fala isso. Deixa eu ver algum outro exemplo de... o John MacArthur, que é um teólogo agora que tem Bíblia, tem comentários, é um cara que está vivo. Ele também fala assim, dízimo obsoleto, não existe mais, o importante é ser generoso. De outro lado, você vai para o princípio, né, que é uma porcentagem que serve de referência. Tem um exemplo que eu acho muito legal, que é da Igreja da Escócia. Eles chegam à conclusão seguinte: nós entendemos que o dízimo não é a forma bíblica do cristão doar, mas também entendemos que as igrejas que incentivam ao dízimo são mais generosas. Olha que interessante. Então, eles falam assim, às vezes manter a prática é positivo para a igreja, porque vai levar uma pessoa, que nem uma bicicleta de rodinhas, a começar a ser regular e a aumentar a sua generosidade e servir cada vez mais ao reino. Então, aí a prática vai depender muito da dinâmica da igreja e o ensino não gerar menos generosidade. O problema que eu tenho, Bibo, com as pessoas que vão usar esses argumentos meus, e eu não quero que usem, eu estava vendo o filme Oppenheimer, não quero que usem isso como uma bomba para acabar com as igrejas. Mas eu sei que pode ter gente que vai fazer isso. O que não faz sentido é usar isso para não dar, para ser mesquinho. Não faz sentido nenhum. É ao contrário. É dar tudo, é dar muito mais, é renunciar à vida. Né? Então, outros que defendem o princípio, a gente já falou, né? O Nicodemos, o Luciano Subirá, defendem o dízimo como um princípio. Né? Alguns até vão para o mandamento, dizer que se você não dá, você é maldito, que aí eu discordo. Né? Eu entendo que isso não é cristão. Violentamente discordo. Nossa. Mas assim, a parte do princípio tem vários cristãos que defendem. Como eu falei desse exemplo da Igreja da Escócia, Luiz Saião, você tem Rick Warren, você tem aquele cara que fala da dinheiro, bens e eternidade, eu esqueci agora o nome. Então você tem vários cristãos também. O outro é o Billy Graham. Billy Graham defende, Matthew Henry, comentários bíblicos, defende o dízimo. Então você tem cara dos dois lados, você tem um monte de gente. Então, para mim, a questão é a seguinte: aonde que eu chego ao denominador? Para mim é o seguinte, cara, dízimo como maldição, não, porque a gente não é chamado a viver uma vida legalista, de dar para ganhar. A Bíblia diz, dê e receberá, mas não dê para receber, porque isso aí é moeda de troca. E moeda de troca não tem nada a ver com o cristianismo. Eu falo isso com todo temor, mas Jesus diz assim, dê sem esperar nada em troca. E Deus não é obrigado a dar, gente. Deus não é obrigado a retribuir 100, 200, 50. Deus, ele destrói seus sonhos, cara. Exato, é isso aí. É um outro livro muito bom. E até de dizimista, hein? Deus destrói sonhos de dizimista também. Agora, isso não quer dizer, Bíblia, que Deus não vai abençoar quem é generoso, porque a Bíblia fala, aquele que semeia muito, colherá muito. Só que aí eu gosto de dar uma nova definição para prosperidade. Prosperidade não é eu receber de forma individual e materialista. Prosperidade é o Salmo 1. O justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá frutos na estação certa e tudo o que ele faz prospera. A prosperidade da árvore é gerar fruto para o outro. Então o justo, quando ele prospera, ele traz bem-estar para o outro. Então ele pode ganhar, mas ele gera bem para o outro também. Não é individualista. Exato. E infelizmente a gente está vinculando a prosperidade mundana ao conceito do dízimo. De eu ganhar mais e ter um carro mais novo e uma casa melhor, a doação. Exato. Que é uma coisa doideira, né, cara? E, gente, eu acho que esse é o lance, né? Infelizmente, as igrejas que praticam o dízimo como um mandamento, não, porque tá na Bíblia e tem que fazer, geralmente o discurso tá aliado a isso. Olha, você tem que dar porque Deus vai te abençoar, vai abrir as portas do céu para você. A motivação é totalmente contrária à ideia de generosidade na Bíblia, sabe? Você dá porque você percebe a necessidade